Em 25 de agosto de 1961, o Brasil acorda com um presidente e vai dormir sem ele. No meio da tarde, um bilhete curto, seco, enigmático, cai sobre a mesa do Congresso. O homem que varreu a política nacional com uma vassourinha joga o próprio cargo no lixo. 7 meses de governo, uma renúncia misteriosa, um país em choque. Mas para entender por que Jânio da Silva Quadros toma uma decisão tão extrema, é preciso voltar muito antes daquele bilhete. Voltar ao menino magro, de roupas gastas, que atravessava ruas de terra batida, sem saber que um dia teria nas mãos o relógio de todo um país, e que esse relógio iria correr contra ele. 44 anos antes daquela renúncia, em 25 de janeiro de 1917, enquanto São Paulo comemorava seu aniversário, um bebê nasce, longe das grandes avenidas, em Campo Grande, então um pedaço esquecido de Mato Grosso. O nome é comprido demais para o corpo pequeno. Jânio da Silva Quadros. Um Brasil rural, pobre, ainda preso ao eco da República Velha, nem imagina que aquele menino vai desafiar generais, coronéis, caciques, políticos e, principalmente, um sistema inteiro acostumado a se proteger. O pai, Gabriel, é um comerciante com ambições modestas. A mãe, Leonor, uma mulher rígida, católica, que carrega na voz uma mistura de carinho e exigência. A família não é miserável, mas vive sempre a um passo do aperto. A infância de Jânio não tem luxo, não tem brinquedo caro, não tem fotografia de estúdio, tem poeira, tem mudança, tem incerteza. E desde cedo, tem uma característica que vai persegui-lo pela vida inteira. A sensação de estar deslocado, de ser um estranho em qualquer ambiente. Quando ele ainda é criança, a família se muda para Curitiba. Outra cidade, outro clima, outra paisagem. O menino tímido de olhar agudo se tranca nos livros. Enquanto outros garotos correm na rua, ele se demora sobre palavras difíceis, frases em latim, histórias de grandes oradores. Em silêncio, vai decorando discursos que nunca ouviu ninguém pronunciar ao vivo. A voz que, anos depois, vai incendiar palanques, começa ali, sussurrada entre paredes frias. Mas o Brasil não é gentil com quem sonha grande sem ter sobrenome poderoso. Uma nova mudança, desta vez para São Paulo, joga a família no turbilhão da grande cidade em crescimento. São os anos 30. A capital paulista se industrializa, se enche de imigrantes, fábricas, greves. Jânio chega adolescente, magro demais para a idade, roupa simples demais para o ambiente competitivo dos colégios. Ali, ele descobre duas coisas que vão marcá-lo: o peso humilhante da pobreza e a força quase mágica da palavra. No colégio, ele não é o mais bonito, nem o mais popular. É o rapaz de caderno sempre cheio, letra miúda, olhar cansado. Pega trancheio, muitas vezes sem comer direito, para assistir aulas em que os filhos dos ricos cochicham e riem. Mas quando é chamado a ler em voz alta, algo muda. A sala se cala. A dicção, perfeita. As pausas, milimétricas. Ele aprende rápido que, se não pode vencer pelo dinheiro, pode vencer pelo verbo. Esse contraste entre fragilidade física e potência da fala impressiona professores. Um deles, ao vê-lo defender um ponto de vista diante da turma, solta uma frase que Jânio vai repetir por anos. Você nasceu para os tribunais, ou para a política. Naquele momento, o jovem ainda não imagina, mas uma semente está plantada. O Brasil ferve. Revoluções, golpes, o Estado Novo de Getúlio Vargas. As notícias de longe chegam pelos jornais, que Jânio devora nas bibliotecas públicas, porque não tem dinheiro para comprar. Ele lê editoriais inflamados, denuncia mentalmente os poderosos, discute sozinho com as colunas de opinião. A política para ele ainda é um cenário distante, mas a indignação já é íntima, quase física. Cada reportagem sobre corrupção, cada boato de favorecimento, ecoa como ofensa pessoal. Para chegar à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em plena década de 1930, é preciso enfrentar mais que provas. É preciso dobrar a estatística de quem nasce sem capital, sem herança, sem pistolão. Jânio estuda à luz fraca, recusa convites, aguenta o estômago doendo de fome. Quando finalmente é aprovado, sente que atravessou uma fronteira invisível. Mas lá dentro descobre outro tipo de barreira. Os corredores da velha faculdade estão cheios de filhos da elite. Sobrenomes que já nasceram impressos em placas de rua. Futuros ministros, futuros donos de jornais. Ele chega com um terno barato, gravata surrada, sapato gasto. A diferença é gritante. O choque de classe se traduz em piadinhas, olhares, pequenos desprezos
E é justamente neste ambiente hostil que a figura de Jânio começa a tomar a forma que o Brasil vai conhecer. O homem que transforma. A própria precariedade em arma política. Enquanto colegas vão a festas, ele dá aulas particulares para sobreviver. Ensina latim, português, história. À noite, exausto, ainda arranja tempo para acompanhar sessões no tribunal, fascinado pelos grandes advogados. A retórica jurídica o hipnotiza. As frases bem construídas viram quase uma obsessão. Ele não quer apenas entender a lei. Quer dominar o palco em que ela é interpretada. Forma-se em direito no começo dos anos 40. A profissão de advogado criminalista, que ele escolhe, não traz glamour imediato. Em salas abafadas, com cheiro de mofo e papéis amarelados, Jânio defende pequenos casos, quase sempre de gente humilde como ele. Ganha pouco. A crise financeira é constante. Mas ali, ele aprende a falar para quem não tem voz, a olhar nos olhos de juízes com a firmeza de quem sabe que, se recuar, ninguém o respeitará. Em paralelo, vira professor em colégios particulares. Algumas turmas são mal comportadas, o salário atrasa, o cansaço se acumula. Há dias em que ele sai de sala após uma bronca, fecha a porta e respira fundo, tentando lembrar por que ainda continua. A resposta vem quando um aluno, anos depois, volta para agradecer a disciplina rígida, a exigência excessiva. Aos poucos, surge ali um personagem. O mestre severo, um tanto teatral, capaz de transformar uma simples chamada oral em espetáculo de autoridade. Enquanto isso, São Paulo muda de rosto. A metrópole engole bairros, avenidas se estendem, e com elas crescem também esquemas de poder. Diretores de autarquias, vereadores, intermediários. Uma teia de interesses se instala na cidade. O nome que começa a simbolizar esse modo de fazer política é o de um homem que será, por muito tempo, sombra e espelho para Jânio. Adhemar de Barros. Adhemar, populista, carismático, já domina a máquina do interior paulista. Constrói estradas, distribui favores, se aproxima do povo, com uma frase que o Brasil inteiro vai repetir. Rouba, mas faz. Por trás da piada, um subtexto perigoso. A ideia de que a corrupção é tolerável, desde que acompanhada de obras visíveis. Para um jovem advogado e professor obcecado por moralidade, aquilo soa como uma provocação pessoal. Ele ainda não é ninguém na política, mas dentro dele, um confronto começa a ser desenhado. Na virada dos anos 40 para os 50, a democracia brasileira engatinha, instável, cercada por nostalgias autoritárias e interesses econômicos. É nesse cenário que o nome de Jânio começa a aparecer. Timidamente, em rodas estudantis, em reuniões de bairro, um discurso aqui, outro ali, sempre com duas marcas: indignação moral e um estilo teatral que mistura gestos bruscos, pausas dramáticas, frases lapidadas. As pessoas podem não lembrar exatamente dos números que ele cita, mas se lembram de como ele fala. Um dia, um amigo insiste: você tem que sair candidato a vereador. Do contrário, vai continuar gritando para as paredes. A ideia parece absurda. Ele, sem dinheiro, sem partido forte, disputando votos numa cidade dominada por máquinas eleitorais bem azeitadas? A princípio, Jânio recusa. A política institucional lhe parece um pântano, um terreno de favores, barganhas, traições, mas a vida para ele sempre foi um duelo com o impossível. Aos poucos, a recusa vira dúvida, e a dúvida vira decisão. Faltam pouco mais de 13 anos para o bilhete de renúncia estremecer o país quando, em 1947, Jânio dá o primeiro passo oficial. Se lança candidato a vereador de São Paulo pelo PTN, um partido pequeno, sem os cofres abarrotados dos grandes. Sem estrutura, sem marqueteiros, sem tempo de rádio generoso, ele transforma a própria precariedade em mensagem. Faz campanha a pé, de ônibus, pulando de igreja em igreja, de associação de bairro em associação de bairro. Os relatos de quem o via discursar nesses primeiros comícios são quase sempre os mesmos. Um homem magro, paletó amarrotado, cabelos desalinhados, gestos nervosos, a mão que voa ao ar segurando um papel rabiscado cheio de anotações. O tom é de denúncia. Contra o desperdício de dinheiro público, contra o descaso com os mais pobres, contra os mesmos sobrenomes que se revezam no poder. Alguns riem dele nas primeiras apresentações. Outros se incomodam. Poucos conseguem ficar indiferentes. E é aí que surge o primeiro pequeno twist de sua trajetória.
A candidatura que parecia fadada ao fracasso começa a ganhar tração. A indignação moral, tão usada por políticos tradicionais como mera retórica, em Jânio soa diferente. Ele não tem carro oficial, não tem terno caro, não tem sobrenome. O contraste entre o que ele diz e o que ostenta, quase nada, cria uma sensação rara de autenticidade. Votos começam a pingar em bairros onde ninguém jamais tinha ouvido falar em PTN. Quando vêm os resultados, o improvável acontece. O professor magro, sem máquina, sem apadrinhamento, se elege vereador. Um intruso entra na Câmara Municipal de São Paulo. Lá dentro, a realidade é ainda pior do que ele imaginava. O que vê o choca. Nomeações em troca de favores, licitações duvidosas, vereadores que tratam o orçamento como se fosse propriedade privada. Aquele mundo cheira a cigarro, café requentado e conchavos. Ele poderia se adaptar, negociar, aprender o jogo. Em vez disso, escolhe outra coisa. O confronto. Nas primeiras sessões, é visto como excêntrico, depois, como incômodo. Jânio pede documentos, questiona contratos, desafia velhos caciques. Alguns o chamam de louco, outros de moralista ingênuo. Mas lá fora, o eco começa. Pequenos jornais de bairro se interessam em publicar seus discursos inflamados. Um vereador magro de fala esguia começa a virar símbolo de oposição à roubalheira. A tensão com o sistema cresce. A tensão com Adhemar de Barros também. Embora ainda à distância, o choque de estilos é evidente. De um lado, o pragmatismo cínico, que admite a corrupção como mal necessário. Do outro, a austeridade quase puritana de Jânio, que fala contra o desperdício de cada centavo. Aos poucos, a imprensa traça paralelos, forçando uma narrativa de duelo moral. Os dois ainda não se enfrentaram diretamente nas urnas, mas a rivalidade ganha forma, como uma tempestade se formando no horizonte. A vereança serve de laboratório, Jânio testa frases, calibra o tom, percebe o poder que uma metáfora certeira pode ter. Ele não fala de gestão ineficiente, fala de dinheiro do povo escorrendo pelo ralo de gabinetes abarrotados. Não denuncia apenas corrupção, pinta a imagem. É como se cada poste não instalado fosse uma vela apagada sobre o caixão de um trabalhador. O exagero calculado gruda na memória popular. Com o tempo, fica claro que aquele palco é pequeno demais. Ele próprio sente o teto bater na cabeça. Ser vereador permite denunciar, mas não comandar. E ele quer mandar. Quer ter a caneta, o orçamento, a chance de provar que um governo pode ser diferente. Em 1950, decide subir um degrau. Candidata-se a deputado estadual. Mais uma vez, é tratado como azarão. Mais uma vez, subverte a expectativa. A campanha para deputado amplia o território e a ambição. Ele percorre o interior paulista. Conhece estradas esburacadas, cidades abandonadas, escolas em ruínas. Cada viagem acrescenta munição ao seu discurso moralista. A indignação agora tem mapa, rostos, cheiro. Ele volta para a capital carregando anotações, nomes, números, transforma tudo em discursos fulminantes. O eleitorado responde. Jânio é eleito deputado estadual. E com isso, entra no jogo de forma mais séria. No entanto, o relógio corre. Ele talvez não perceba ainda, mas o tempo entre a ascensão e a queda futura já começou a ser contado. Em menos de uma década, ele passará de desconhecido a presidente da República. E, mais rápido ainda, de presidente a enigma histórico. Cada comício, cada briga no plenário, cada inimigo que faz. Sobretudo o Adhemar, que começa a sentir o incômodo real da presença desse moralista insistente. É um passo a mais nesse caminho acelerado. Na Assembleia Legislativa, a disputa ganha contornos mais nítidos. De um lado, blocos aliados a Adhemar, a velha política dos acordos de bastidor. Do outro, um grupo disperso de oposicionistas, entre os quais Jânio se destaca pela veemência. Ele não teme nomes, não fala em termos abstratos, aponta, acusa, dá datas, cita processos. Alguns colegas avisam. Você está mexendo com gente perigosa. Ele sorri torto, ajeita o paletó surrado e responde com ironia. Perigoso é o povo continuar acreditando que todo roubo é inevitável. É neste clima de tensão crescente em que sua reputação de caçador de marajás avant la lettre se firma, que amadurece uma ideia, que a princípio parece até absurda para muitos. O vereador professor, agora deputado, quer ser prefeito de São Paulo. Quer enfrentar diretamente o coração da máquina que tanto critica, quer pegar a maior cidade do país, varrê-la de cima a baixo e provar na prática que é possível governar com vassoura na mão, não com mão estendida.
Enquanto seus adversários riem da ousadia, o calendário avança. Falta um pouco mais de 10 anos para a renúncia que vai traumatizar o país. Mas nesse exato ponto da história, ninguém pensa em renúncia. Só em ascensão. A cidade está pronta para um duelo. De um lado, a velha política, acostumada às sombras dos gabinetes; do outro, o homem magro de terno amarrotado, que transforma a indignação em espetáculo. Ele ainda não sabe, mas a disputa pela prefeitura será o primeiro grande ato do confronto de sua vida. Jânio Quadros contra o sistema. E, sobretudo, contra o símbolo maior desse sistema em São Paulo, Adhemar de Barros. O palco está montado. A contagem regressiva, em silêncio, já começou. 11 anos antes de largar a faixa presidencial com um bilhete de 11 linhas, Jânio Quadros está diante de outra porta. A da Prefeitura de São Paulo. De um lado, a maior cidade do país, suja, caótica, dominada por máquinas políticas imbatíveis. Do outro, um professor magro, sem dinheiro, sem partido forte, com um terno que parece grande demais para o corpo. Se ele vencer, o desconhecido vira fenômeno nacional. Se perder, volta para a sala de aula, anônimo, engolido pelo barulho da cidade. O relógio corre. Faltam pouco mais de 10 anos para o gesto que vai chocar o Brasil inteiro, e cada comício, cada voto, cada inimigo conquistado agora empurra o ponteiro nessa direção. A decisão de disputar a Prefeitura de São Paulo parece, à primeira vista, um delírio. A cidade é território de gigantes. O nome que paira sobre tudo, como uma nuvem espessa, é o de Adhemar de Barros, o médico carismático que se transformou em senhor de máquinas eleitorais, dono de rádios, jornais, estradas e favores. Rouba, mas faz. A frase, dita meio em tom de piada, vira senha para um modo de governar. Para alguém obcecado por moralidade, aquilo é quase uma afronta pessoal. O curioso é que, para dar o salto rumo à prefeitura, Jânio precisa, num primeiro momento, aceitar a ajuda justamente de quem abomina. O PTN é pequeno demais para bancar sozinho uma campanha tão grande. A costura política o empurra para uma aliança com o PSP de Adhemar. É o primeiro grande paradoxo. O moralista que detesta a frase "rouba, mas faz" sobe no palanque ao lado do homem que a encarna. O eleitorado vê os dois sorrindo na mesma fotografia. Por trás do sorriso tenso de Jânio, porém, há incômodo, cálculo e uma certeza íntima. Se eu entrar, não vou brincar de compadrio. A campanha de 1953 começa desigual. Os aliados de Adhemar têm carros de som, faixas enormes, santinhos impressos em massa. Jânio tem meia dúzia de militantes, poucos minutos de rádio e um punhado de discursos escritos à mão, em folhas amassadas. Enquanto os outros candidatos atravessam a cidade em carros reluzentes, ele continua pegando bonde, ônibus lotado, caminhando a pé, quilômetros entre bairros operários. A imagem é quase cinematográfica. O candidato ajeitando o paletó gasto, subindo num caixote de madeira improvisado na esquina de um mercado, e começando a falar. E quando fala, o tom muda o cenário. Não é o discurso burocrático dos políticos tradicionais, é quase um sermão. Voz firme, frases curtas, imagens fortes. Em vez de dizer desperdício de recursos públicos, ele descreve crianças que dormem sem leite enquanto vereadores bebem uísque às nossas custas. Em vez de falar em falta de planejamento, fala em uma cidade que sangra no esgoto a céu aberto enquanto meia dúzia enriquece. A plateia, feita de comerciários, operários, donas de casa, não entende todos os termos jurídicos, mas entende perfeitamente o que ele está dizendo. Alguém está roubando o futuro deles. Os adversários zombam. Esse professor magrelo não aguenta um mês de campanha. Eles não veem o que acontece à noite, quando, exausto, com a voz rouca, Jânio volta para casa e reescreve, palavra por palavra, os discursos do dia seguinte. Ele corta, afia, lapida cada frase como se fosse uma arma. A meta é clara: transformar indignação em espetáculo. Em paralelo, o relógio aperta. A campanha é curta, o tempo de rádio é pouco, a máquina adversária é imensa. Ou ele cresce rápido, ou some. O improvável acontece. Em bairros distantes, nas vilas esquecidas, o nome Jânio começa a circular. Nos bondes, nas filas de padaria, alguém comenta: "Você ouviu o professor que não tem medo de falar dos ladrões?" A precariedade vira credencial. O paletó amarrotado e o sapato gasto parecem prova de honestidade num cenário de cabos eleitorais bem vestidos. A aliança com o grupo de Adhemar,
que poderia tê-lo engolido, passa a funcionar de outro modo. O moralista se destaca do resto como figura excêntrica, diferente, quase incômoda. Quando as urnas são abertas, a surpresa é geral. O homem que começou a campanha como azarão emerge com uma votação estrondosa. Jânio Quadros é eleito prefeito de São Paulo com uma quantidade de votos que espanta velhos caciques. Na comemoração, fogos de artifício estouram, carros buzinam, militantes se abraçam. Ele, no entanto, parece meio deslocado na própria festa. Sabe que aquele resultado não é um ponto de chegada, mas o início de uma guerra. Porque estar na cadeira é uma coisa. Governar, enfrentando interesses arraigados, é outra bem diferente. Ao entrar no gabinete do prefeito, ele sente o peso simbólico do lugar. Quadros de antigos governantes nas paredes, móveis pesados, carpete grosso, cheiro de poder acumulado. Em poucos dias começa a desmontar rituais. Corta mordomias, reduz diárias, mexe em contratos. Exige relatórios detalhados sobre gastos. Pede cópias de tudo. Questiona o que sempre foi assim. A máquina, acostumada a rodar no piloto automático das benesses, estranha. Secretários habituados a fazer vista grossa começam a suar frio. O rompimento com Adhemar de Barros não demora. O grupo ademarista esperava um aliado obediente na prefeitura, alguém que abrisse portas, assinasse projetos, mantivesse intocados velhos esquemas. Em vez disso, encontra um prefeito que manda auditores para autarquias suspeitas, que cancela obras nebulosas, que expõe, em entrevistas e discursos, heranças malditas de gestões anteriores. O antigo padrinho se sente traído. A tensão, que antes era disfarçada em sorrisos forçados, vira hostilidade aberta. O que começou como aliança se transforma em duelo. Nas ruas, a figura do prefeito moralista ganha contornos quase míticos. Há histórias de que ele aparece de madrugada em depósitos municipais para checar se o combustível está sendo desviado. De que visita escolas sem avisar para ver se professores realmente dão aula. De que recusa carros oficiais, preferindo andar em veículos modestos. Muito do que se conta é exagero, mas o exagero funciona a seu favor. A população passa a enxergar nele um tipo raro de político. Aquele que briga contra a própria máquina que o elegeu. Dentro da Câmara Municipal, porém, a reação é feroz. Vereadores que dependem de cargos e contratos se sentem ameaçados. Projetos são travados, indicações são sabotadas, ataques pessoais começam a surgir. Chamam Jânio de demagogo, populista moralista, ditadorzinho de gabinete. A cada derrota política no plenário, ele responde na tribuna, com discursos inflamados, e, mais importante, responde diretamente ao povo, pelo rádio. Seus pronunciamentos semanais viram eventos aguardados. Ele lê números, cita nomes, pinta cenas quase teatrais de desperdício e corrupção. A cidade inteira parece sentar diante do rádio para ouvir o prefeito bronquear a própria classe política. Essa tensão constante, ao mesmo tempo em que o desgasta, amplia sua notoriedade. Jornais nacionais começam a cobrir o fenômeno Jânio. Chargeiros o desenham magro, desgrenhado, empunhando vassouras gigantes enquanto varre sujeira de gabinetes. A vassoura ainda não é o símbolo oficial que será na campanha presidencial, mas já está lá, nas entrelinhas, como imagem perfeita do que ele pretende representar. Limpeza moral num chão tomado de poeira. Só que há um preço. O estilo de confronto permanente o isola. A cada contrato rasgado, um empresário vira inimigo. A cada denúncia contra vereadores e aliados de Adhemar, um novo grupo político passa a trabalhar silenciosamente contra ele. Ao mesmo tempo, o desgaste físico aparece. Jornadas intermináveis, visitas a obras, discursos, reuniões, viagens ao interior. O corpo cobra. Amigo próximo relata que o viu, uma noite, sentado sozinho no gabinete escuro, com a gravata afrouxada, as mãos tremendo levemente sobre um maço de papéis. Isso vai me matar, ele teria murmurando, meio para si, meio para a sombra na parede. Mas no lugar de recuar, aumenta o ritmo. É nesse ambiente de confronto generalizado que surge a ideia, ainda mais ousada, quase temerária. Concorrer ao governo do Estado. A prefeitura já é palco grande, mas o Palácio dos Bandeirantes oferece algo maior. Orçamento robusto, visibilidade nacional, possibilidade real de desafiar, de frente, o império político de Adhemar. Há um problema óbvio. Ele mal começou seu mandato como prefeito. Ao anunciar a candidatura ao governo, é imediatamente acusado de abandonar a cidade, de trair o voto recebido, de usar o cargo como trampolim. Para um homem que construiu a imagem na base da austeridade e da ética, a contradição é perigosa.
Os adversários exploram isso com crueldade. Panfletos dizem que quem abandona a prefeitura abandonará também o Estado e o país. A campanha, que já seria difícil, ganha esse peso moral. Ele precisa convencer o eleitor de que não está apenas em busca de poder, mas de uma chance de ampliar a limpeza para além dos limites do município. E do outro lado da arena, não está mais um aliado desconfortável, mas o inimigo declarado. Adhemar de Barros, agora candidato direto. Disposto a recuperar o comando de São Paulo, o duelo de 1954 para o governo é mais do que uma disputa eleitoral. É um choque de estilos, símbolos, visões de mundo. De um lado, Adhemar com seus caminhões distribuindo brindes, cabos eleitorais abundantes, rádios que repetem seu nome a todo instante, comícios regados a comida e bebida. De outro, Jânio com o discurso da moralidade. O corpo visivelmente mais magro do que na campanha anterior. A voz às vezes falhando, mas a retórica ainda afiada como navalha. Eles dizem que rouba, mas faz. Eu lhes digo. É possível fazer sem roubar. Repete, martelando a frase que será manchete no dia seguinte. As caravanas cruzam o estado. Em cidades pequenas, Jânio encontra escolas caindo aos pedaços, estradas de terra esburacadas, hospitais sem remédio. Cada cenário desses é imediatamente transformado em imagem de campanha. Ele aponta o dedo para os buracos, para as paredes descascadas, para o teto vazando e pergunta: para onde foi o dinheiro que deveria estar aqui? A pergunta fica no ar como acusação generalizada não só contra Adhemar, mas contra toda uma forma de governar. Os comícios adhemaristas, em contraste, são grandes espetáculos de poder estabelecido. Palcos enormes, luzes, bandas de música. Adhemar sobe sorridente, piadista, abraçando todo mundo, falando como se estivesse entre amigos de infância. Ele promete obras grandiosas, rodovias, hospitais, escolas técnicas, e quando o assunto corrupção vem à tona, responde com o cinismo bem calculado. Se roubaram, foi para fazer por vocês. Parte do eleitorado ri, aplaude, aceita o jogo. Outra parte, farta de escândalos, começa a olhar com simpatia para o professor magro que jura não roubar. A campanha é tensa, suja, marcada por boatos, dossiês, ataques pessoais. Circulam acusações sobre a vida privada de ambos, tentativas de ligá-los a interesses estrangeiros, insinuações de que um ou outro imporá uma ditadura disfarçada. No meio desse tiroteio retórico, o relógio da história continua correndo, silencioso. Faltam pouco mais de 7 anos para a renúncia na presidência, mas, naquele instante, nem o mais paranoico dos analistas imaginaria que o resultado dessa disputa estadual empurrará o país para aquele futuro incerto. Quando a votação termina e a contagem de votos avança, a tensão nos comitês de campanha é quase palpável. Em rádios pequenas do interior, locutores engasgam ao anunciar os números. Em algumas regiões, Adhemar abre vantagem, em outras, é Jânio quem dispara. A madrugada se arrasta. Finalmente, o quadro se define. Contra todas as previsões de quem apostava na força da máquina, Jânio Quadros derrota Adhemar de Barros e se torna governador eleito de São Paulo. É um choque político. O moralista magro, que começou vereador de um partido nanico, agora governa o estado mais rico do país e, de quebra, derruba o gigante que parecia inamovível. A vitória é interpretada como um recado. Existe, sim, espaço para um discurso anticorrupção que não seja apenas fachada. Mas para o próprio Jânio, há também uma sombra. Ao subir tão rápido, tão alto, tão cedo, ele também encurta o caminho até o topo. E, consequentemente, até o abismo que espera mais adiante. No governo do Estado, o estilo se repete, mas em escala ampliada. Cortes de gastos, revisão de contratos, enxugamento da máquina pública. Funcionários acostumados à estabilidade confortável começam a temer por seus cargos. Jânio exige pontualidade, produtividade e relatórios. Secretários reclamam, deputados chiando nos bastidores, prefeitos do interior sentem falta dos favores que antes vinham com facilidade. Em contrapartida, há investimentos em infraestrutura, em educação, em saneamento. O Caixa do Estado, antes fragilizado, dá sinais de recuperação. Tecnicamente, há resultados. Politicamente, o clima é de permanente fricção. Ele viaja ao interior com frequência, dormindo pouco, comendo mal, discursando em ginásios lotados. Em Araraquara, desmaia após um comício sob o sol escaldante. É carregado para fora do palco, enquanto a multidão, confusa, não sabe se aplaude ou se reza.
O médico recomenda calma, mas calma é o que menos combina com o jeito de governar de Jânio. Para ele, cada dia parece última oportunidade de colocar o Estado nos trilhos. É como se intuísse que o relógio joga contra, que não há tempo para gradualismo. Ao mesmo tempo, sua figura extrapola as fronteiras paulistas. Jornais do Rio, de Minas, do Nordeste, passam a cobrir com mais atenção as medidas e polêmicas do governador. Repórteres o descrevem como um Robespierre tropical, um cruzado da moralidade, um populista austero. As caricaturas nacionais reforçam a imagem da vassoura, agora nítida. Jânio empunha o objeto como se fosse uma espada, varrendo moedas. Ratos gordos, pilhas de papéis. A metáfora está pronta para o salto seguinte. Nos bastidores de Brasília, ainda sede do governo federal antes de a nova capital ser inaugurada, começa a circular uma frase. Esse homem não vai parar nos bandeirantes. Ele quer o Planalto. A era Juscelino Kubitschek, com Brasília, bossa nova e crescimento acelerado, é também uma era de inflação crescente e denúncias de favorecimento. Há encantamento com o progresso, mas também desconfiança. Nesse terreno ambíguo, o discurso de moralização de Jânio encontra solo fértil. Lideranças da UDN, partido oposicionista, farejam a oportunidade. Um outsider popular, com ares de incorruptível, pode ser a arma. Perfeita contra o grupo de JK? A ironia é brutal. A UDN é justamente o partido de muitas das elites que, no passado, olharam com desdém para o jovem advogado pobre da faculdade de Direito. Agora, os mesmos sobrenomes importantes batem à sua porta, oferecendo apoio. Surge um novo paradoxo. Para atacar o sistema, Jânio precisa, de alguma forma, aliar-se a partes do próprio sistema. O moralista que combate conchavos entra em negociações complexas, em salas fechadas, sobre tempo de rádio, coligações, alianças regionais. É a política cobrando seu preço. O desenho das forças para a eleição presidencial de 1960 se cristaliza. De um lado, o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato apoiado pelo governo, um militar de reputação ilibada, mas de discurso pesado, formal, pouco carismático. Do outro, Jânio Quadros, agora impulsionado por uma frente ampla que inclui UDN, PTN e outros partidos, vendendo-se como a grande faxina moral da República. Para temperar o quadro, existe ainda Adhemar de Barros, que, ressentido e ambicioso, flerta com candidatura própria ou com arranjos, que possam sabotar o antigo pupilo tornado inimigo. A campanha presidencial traz um elemento novo: a escala continental. Não é mais percorrer um único estado, por grande que seja. É cruzar o Brasil inteiro, do sul frio ao sertão escaldante, em poucos meses. O tempo é curto, o território, imenso. Aviões pequenos, estradas precárias, horários impossíveis. Há relatos de dias em que Jânio faz 4 comícios em 3 estados diferentes, dormindo mal em poltronas de avião, acordando rouco, aquecendo a voz, tomando café forte em copos de vidro em botecos de beira de estrada. Cada aterrissagem é um risco, cada comício um teste para um corpo já castigado. É nessa campanha que a vassourinha se consolida como símbolo definitivo. Nos palanques, militantes distribuem pequenas vassouras de palha, que o povo passa a erguer como bandeira improvisada. De cima do caminhão de som, ele olha para aquele mar de hastes finas chacoalhando no ar e entende que criou algo maior que um slogan. Criou uma imagem que resume toda a sua trajetória, do vereador indignado ao governador austeríssimo. Varre, vassourinha, varre a bandalheira. Cantam jingles que grudam no ouvido de um país inteiro. O contraste com o Marechal Lott é gritante. Lott tem apoio de parte da esquerda, do governo, da máquina oficial. Seus comícios são organizados, seus discursos densos, cheios de termos técnicos e apelos à legalidade democrática. Mas falta faísca. Falta o gesto dramático, a frase que vira conversa de botequim. Enquanto isso, Jânio exagera, teatraliza, aponta o dedo, usa metáforas, se diz perseguido, repete que não tem medo de enfrentar a corja que tomou conta do Brasil. O carisma, mesmo estranhamente tenso e irritado, funciona. Há ainda um elemento que escapa ao controle de todos: a eleição separada para presidente e vice. Enquanto Jânio corre o país com sua vassourinha, João Goulart, o Jango, herdeiro político de Getúlio e figura forte do PTB, disputa a vice-presidência em outra chapa, aliando-se justamente ao campo que, em tese, se opõe a Jânio.
O resultado será um dos grandes paradoxos da história política brasileira. A combinação, na cúpula do poder, de dois homens de campos, diferentes eleitos em pleitos separados, uma bomba relógio institucional é colocada discretamente no coração da República. E ninguém, ainda, parece ouvir o tic-tac. A noite da apuração, em 1960, é tensa. Mas o clima é outro em relação às disputas anteriores. A figura de Jânio já não é um azarão absoluto. É um favorito perigoso. Mesmo assim, muitos duvidam que ele seja capaz de vencer o peso da máquina governista. Em rádios pelo país, locutores atualizam números com a voz embargada. Em mesas de bar, apostam-se cigarros, garrafas de cerveja, honras pessoais. À medida que as horas passam, o padrão fica claro. Nos grandes centros urbanos, especialmente no Sudeste, a mensagem da vassoura encontra eco massivo. Em regiões onde a insatisfação com o custo de vida é maior, também, Lott mantém força em áreas ligadas à máquina oficial. Mas não o suficiente. Quando o Tribunal Superior Eleitoral finalmente consolida os dados, o anúncio é inequívoco. Jânio Quadros é o novo presidente eleito do Brasil, com uma das maiores votações da história até então. Nos bastidores, a comemoração, abraços, lágrimas. O menino pobre de Mato Grosso, o aluno deslocado da Faculdade de Direito, o advogado que defendia causas miúdas em salas mofadas, o vereador incômodo, o prefeito briguento, o governador austero, todos eles parecem se concentrar simbolicamente naquele homem magro que agora se prepara para atravessar a rampa do Palácio do Planalto. A narrativa do self-made man moralista atinge o auge, mas junto com a consagração vêm os avisos do destino. O Congresso eleito é fragmentado, cheio de partidos pequenos, caciques locais, interesses dispersos. Muitos dos que agora o aplaudem nas solenidades guardam ressentimentos antigos, mágoas de contratos cortados, suspeitas de que o estilo intransigente não será capaz de negociar nada. Lá fora, o mundo ferve em plena Guerra Fria, com Estados Unidos e União Soviética medindo forças, olhos atentos à América Latina. A pressão externa por alinhamentos ideológicos aumenta, e o Brasil, inevitavelmente, será arrastado para esse tabuleiro. No dia da posse, 31 de janeiro de 1961, o sol de Brasília, a nova capital recém-inaugurada, símbolo do otimismo desenvolvimentista, de JK, bate forte no rosto de Jânio enquanto ele percorre a passarela até o palácio. A multidão o aclama. Vassouras são erguidas no ar. Faixas pedem limpeza na política. Rádios descrevem cada passo, cada gesto, cada aceno. Ele ergue a mão, jura a Constituição, promete moralizar a República, fala em varrer a corrupção dos porões ao último gabinete. Ninguém ali, entre aplausos e esperanças, sabe ou quer saber que o relógio já está marcado. Em exatos 206 dias, aquele mesmo homem deixará esse mesmo palácio por uma porta lateral, deixando para trás uma carta de renúncia que o país tentará decifrar por décadas. O presidente recém-empossado acredita que, desta vez, terá poder suficiente para enfrentar todos os inimigos. O Congresso, as máquinas, estaduais, a herança de Adhemar, as pressões internacionais. O que ele ainda não percebe é que, além de todos esses adversários, terá de enfrentar o mais implacável deles. O próprio modo como construiu sua carreira, à base de confronto permanente, gestos teatrais e uma moralidade tão rígida que não tolera o jogo miúdo da política. A porta do gabinete presidencial se fecha atrás de Jânio Quadros pela primeira vez. Diante dele, pilhas de relatórios, acordos internacionais, demandas de partidos, pressões de generais, expectativas de milhões de brasileiros que votaram na vassoura milagrosa. O homem que chegou ao topo prometendo varrer a sujeira, agora se vê cercado por ela, institucionalizada, entranhada nos corredores. Lá fora, o povo comemora. Lá dentro, o tempo começa, silenciosamente, a contar os dias até a decisão mais enigmática de sua vida. O contraste não poderia ser mais brutal. Lá fora, Brasília brilha nova, branca, geométrica, promessa de futuro racional. Lá dentro, no gabinete presidencial ainda cheirando a tinta fresca, um homem magro, de olheiras fundas, encara uma parede de relatórios e despachos. Nas ruas, vassourinhas de palha tremulam ao sol como bandeirinhas de festa. No relógio, um número implacável se instala, invisível. 206 dias.
Esse é o prazo real do governo Jânio Quadros. Menos de 7 meses para tentar varrer um sistema que existe há décadas. E para descobrir, da forma mais dolorosa possível, que a sujeira não está só no chão, mas também nas vassouras. Os primeiros dias de governo são uma mistura de liturgia e choque. Cerimônias, cumprimentos, fotos oficiais, bandeiras hasteadas. Mas assim que a cortina da formalidade baixa, aparece o velho professor obsessivo por detalhes. Ele exige listas de gastos com cafezinho, gasolina, passagens aéreas, papel, flores para arranjos de mesa. Pergunta quanto custa cada telefonema internacional. Cada diária de hotel paga a funcionário em missão. O tom é seco, contábil, quase mesquinho à primeira vista. Mas por trás da caça às pequenas despesas está um objetivo maior: construir a imagem de um presidente em guerra contra o desperdício. Enquanto o país sangra com inflação, dívida externa, pressão do FMI, nos corredores dos ministérios, o susto é imediato. Motoristas de carros oficiais são avisados de que, a partir dali, nada de passeios de fim de semana com a família a bordo do veículo do Estado. Telefones passam a ser usados com parcimônia, viagens de avião são revistas, mordomias começam a cair uma a uma. Em paralelo, medidas duras de política econômica são preparadas. Contenção salarial, controle de crédito, aumento de tarifas, tentativa de enxugar um orçamento estourado. É um programa de austeridade num país cansado de sacrifícios. Só que, para o grande público, nada disso será o que gruda na memória. O que explode em manchetes, em charges, em conversas de botequim, é outra coisa. Uma sequência de atos presidenciais estranhos, quase pitorescos, que parecem saídos de um conto satírico. Em poucas semanas, Jânio baixa decretos proibindo brigas de galo, restringindo o uso de lança-perfume no carnaval, tentando ordenar a farra dos jogos e corridas. Em Brasília, comenta-se que ele torce o nariz diante de biquínis na beira da piscina de hotéis de luxo e que deseja elevar o nível moral de tudo, do traje das aeromoças à postura dos jogadores de futebol. Muitos desses episódios são ampliados, distorcidos, transformados em lenda. Mas a lenda vira realidade política. Jornais publicam, com ironia, caricaturas do presidente de tesoura na mão, cortando saias e enforcando galos de briga. O moralista que sonhava em reformar o Estado inteiro passa a ser conhecido, em certos círculos, como o homem que gasta tempo com detalhes. Ridículos enquanto a inflação corrói salários. Adhemar de Barros, nos bastidores paulistas, ri alto. Enquanto ele briga com biquínis, eu falo com prefeitos, diz a aliados, fazendo ecoar a velha frase cínica: rouba, mas faz, contra o rival que a detesta. Esse é o primeiro choque de expectativas. O povo que ergueu a vassoura esperava uma limpeza cinematográfica, corruptos algemados, fortunas mal-havidas devolvidas ao erário. Em vez disso, assiste a uma guerra contra hábitos cotidianos, vícios populares, símbolos folclóricos. Não que não haja medidas sérias, mas elas não têm a mesma cor, o mesmo sabor dramático das proibições exóticas. E na política, percepção é quase tudo. As charges corroem mais do que qualquer editorial econômico. Ao mesmo tempo, no tabuleiro internacional, Jânio prepara um movimento tão ousado quanto perigoso. Em plena Guerra Fria, quando países latino-americanos são pressionados a escolher entre Washington e Moscou, o novo presidente brasileiro decide tentar algo que batiza, pomposamente, de política externa independente. A ideia, no papel, é elegante. O Brasil não será satélite de nenhum bloco. Conversará com todos, defenderá seus próprios interesses, apoiará a autodeterminação dos povos na África, na Ásia, onde colônias começam a se erguer contra impérios antigos. Na prática, significa desafiar, ao mesmo tempo, a dependência histórica dos Estados Unidos e o medo interno do perigo vermelho. Significa retomar relações com países socialistas, aproximar-se de nações recém-libertas da dominação colonial, recusar-se a simplesmente seguir a linha dura contra Cuba. Significa, em suma, irritar muita gente poderosa, lá fora e cá dentro, em nome de um ideal grandioso que poucos brasileiros entendem em detalhes. Em Washington, o momento é de nervos à flor da pele. John F. Kennedy acabara de assumir a presidência com o discurso de conter o avanço comunista no continente. Ver o maior país da América do Sul acenar com independência, falar em diálogo com todos, é suficiente para acender luzes amarelas, na Casa Branca e no Pentágono. Relatórios circulam descrevendo Jânio como imprevisível, teatral, potencialmente perigoso se pender para a esquerda.
Agências de inteligência começam a colecionar recortes, analisar discursos, buscar contato com generais brasileiros descontentes. Dentro do Brasil, a reação é ainda mais traiçoeira. A UDN, partido que ajudou a eleger Jânio e que sonhava com um governo alinhado rigidamente ao Ocidente, assiste estupefata ao presidente cortejar países socialistas e defender Cuba em fóruns internacionais. Ao mesmo tempo, a esquerda trabalhista e comunista desconfia de um homem que, no plano econômico, aplica remédios amargos que atingem salários e empregos. Aos olhos de uns, ele é um direitista moralista que flerta com vermelhos para se exibir. Aos olhos de outros, um golpista disfarçado, usando a retórica da independência para aumentar o próprio poder. Poucos se arriscam a confiar totalmente. O relógio interno do governo corre acelerado. 30 dias, 60, 90. Cada decisão abre um novo flanco de conflito, um decreto moralista aqui, uma medida de austeridade ali, uma declaração ousada na política externa acolá. As ruas, que começaram o ano eletrocutadas de esperança, agora misturam curiosidade e irritação. Nas filas de ônibus, comenta-se o aumento do preço da passagem. Nas fábricas, circulam panfletos criticando o arroxo salarial. Em comícios da oposição, o slogan "Varre, Vassourinha" começa a ser usado em tom de deboche. É nesse clima que acontece um dos gestos mais simbólicos e mais incendiários de todo o breve governo Jânio. A condecoração de Genoese Ernesto Che Guevara, o guerrilheiro argentino que ajudou a fazer a Revolução Cubana, vem ao Brasil para uma conferência em Punta del Este e passa por Brasília. Em teoria, é uma visita diplomática como qualquer outra. Na prática, é dinamite pura. Quando a notícia de que o presidente brasileiro vai agraciar Che com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria do país concedida a estrangeiros, começa a circular. Generais apertam os dentes, embaixadores americanos disfarçam o incômodo em telegramas cuidadosos. Jornais conservadores aquecem as rotativas. Mesmo assim, a cerimônia acontece. No palácio, sob lustres e bandeiras, Jânio estende a mão magra e coloca no peito do guerrilheiro de boina negra e barba espessa uma condecoração que, até então, costumava brilhar no peito de reis, presidentes ocidentais, estadistas de terno impecável. A imagem é devastadora para o establishment conservador. Um guerrilheiro marxista, símbolo vivo da luta armada contra um regime aliado dos Estados Unidos, recebendo a mais alta honraria do Brasil das mãos do presidente eleito com apoio da direita. A fotografia corre o mundo. Para a esquerda, é um gesto inesperado de ousadia. Para a direita, um tapa na cara. Para os militares, um possível sinal de traição. Para Adhemar de Barros, uma oportunidade de ouro. Nas rádios paulistas, seus aliados passam a sugerir, venenosos, que o professor moralista finalmente jogou a máscara e revelou o perigo vermelho escondido sob a vassourinha. Enquanto isso, no Congresso, a paciência se esgota. Deputados e senadores, que já se irritavam com o estilo acusatório e pouco conciliador de Jânio, agora veem na pressão anticomunista uma ferramenta útil para encurralá-lo. Projetos enviados pelo Executivo começam a ser travados nas comissões. Emendas sabotam iniciativas. Convites para esclarecimentos se multiplicam. A base, que jamais foi sólida, se esfarela. A UDN, histórica defensora de posições antipopulistas, se vê traída por um governo que não só conversa com Cuba, como decora seu principal símbolo revolucionário. O PSD, partido fisiológico por excelência, cobra espaços, cargos, verbas que o moralista reluta em conceder. O PTB de João Goulart observa à distância, avaliando o que pode ganhar com o desgaste do presidente. A figura de Jango, aliás, é um fantasma permanente no cenário. Eleito vice-presidente em chapa separada, apoiado por setores sindicais, herdeiro do getulismo, Jango representa tudo o que assusta: conservadores e parte dos militares. Aumento de direitos trabalhistas, reforma agrária, proximidade com sindicatos. Para Jânio, o vice é ao mesmo tempo aliado institucional obrigatório e potencial rival. Se ele cai, é Jango quem assume. Esse dado transforma cada crise num jogo de alto risco. Não se trata apenas de sobreviver politicamente. Trata-se de evitar que o poder caia nas mãos de alguém ainda mais odiado pelos quartéis e pelas elites que já o olham com desconfiança. Faltam pouco mais de 100 dias para o desfecho quando o clima atinge ponto de ebulição. Na economia, a inflação continua alta e o remédio amargo da austeridade ainda não produz alívio visível.
No cotidiano, as piadas sobre decretos esdrúxulos corroem a autoridade do presidente. Na política externa, a condecoração de Che e os acenos a países socialistas ajudam a cristalizar, em setores militares e empresariais, a ideia de que o governo perdeu o rumo. No Congresso, a maioria se organiza não para apoiar, mas para impor limites, marcar território, humilhar o executivo sempre que possível. A sensação de cerco aumenta a cada semana. Assessores relatam que, em reuniões fechadas, Jânio alterna momentos de fúria, batendo na mesa, chamando adversários de canalhas, vendilhões da pátria. Com momentos de desalento silencioso, encarando a janela, tragando cigarros um atrás do outro. A imprensa, farejando sangue, intensifica o bombardeio. Manchetes falam em isolamento, desorientação, crise na cúpula. A vassoura, símbolo de esperança meses antes, vira objeto de charge. Aparece quebrada, envergada, enfiada num latão de lixo. É nesse contexto que, segundo versões posteriores, começa a tomar forma na cabeça do presidente uma ideia tão arriscada quanto suas maiores apostas anteriores. Só que agora em escala suicida, se o sistema o estrangula pelos canais formais, talvez a saída seja romper o script por completo, dar um salto no escuro, forçar um choque de legitimidade que o devolva ao poder com autoridade ampliada. Em outras palavras, renunciar para ser trazido de volta nos braços do povo, sob pressão irresistível das ruas, obrigando o Congresso e os generais a se curvarem à sua liderança. Não há documentos que registrem, em detalhes, esse raciocínio passo a passo. Há, porém, indícios, relatos de bastidores, memórias de contemporâneos. Alguns afirmam que Jânio confidenciou a amigos próximos que não sairá pela porta dos fundos, que testará o país para ver com quem ele realmente está. Outros, mais críticos, falam em delírio de grandeza, em aposta mal calculada, em incompreensão profunda da psicologia do próprio povo que o elegeu. Seja como for, o plano, se é que assim pode ser chamado, começa a ganhar corpo enquanto o calendário se aproxima de uma data carregada de simbolismo. O dia 25 de agosto é o Dia do Soldado, homenagem oficial ao Exército Brasileiro. Há pouco mais de 6 anos, nesse mesmo dia, Getúlio Vargas havia se matado com um tiro no peito e deixado uma carta-testamento que incendiou o país, virando o jogo político a favor de sua memória. Jânio conhece bem essa história. Sabe o poder de um gesto dramático, de uma mensagem curta e enigmática jogada no centro da praça pública. Ele não pretende morrer, mas pretende, de algum modo, repetir o efeito de choque moral que a morte de Vargas provocou. Na manhã de 25 de agosto de 1961, o clima em Brasília é estranho, abafado, boatos correm pelos corredores. Fala-se em crise ministerial, em pressão dos militares, em chantagens políticas de toda ordem. No meio desse burburinho, num gabinete reservado, o presidente se senta diante de uma folha de papel e escreve, de próprio punho, 11 linhas que vão entortar a história brasileira. Nenhum dramalhão varguista, nenhuma elegia lírica. O texto é seco, cortante, quase burocrático na forma, incendiário no conteúdo. Submetido a terrível pressão, escreve: cedo nesta data, a renúncia do mandato de presidente da República. Fala em forças terríveis que se levantam contra ele. Forças que não nomeia claramente, deixando o país inteiro livre para preencher. O vazio com fantasmas próprios, comunistas, empresários, generais, políticos corruptos, estrangeiros. A ambiguidade não é acaso, é arma. Ele conta com o escândalo, com a inquietação, com a sensação de injustiça para provocar o clamor que imagina ouvi-lo chamar de volta. A carta é encaminhada ao Congresso. Líderes parlamentares, pegos de surpresa, se entreolham entre atônitos e aliviados. Alguns, que passaram meses criticando o presidente, respiram fundo. O problema parece ter se resolvido sozinho. Outros, mais astutos, já projetam a próxima batalha: impedir, a qualquer custo, que João Goulart, em viagem à China, assuma o lugar vago. O plenário, que poderia ser palco de comoção, soa mais como sala de manobra. Do lado de fora, a reação, num primeiro momento, não é a que Jânio sonhara. Não há multidões instantâneas tomando as ruas, exigindo em coro seu retorno. Não há generais batendo continência à porta do Planalto, pedindo que ele fique. Não há líderes políticos suplicando reverência à sua autoridade. O país, pego de surpresa pela renúncia repentina, parece mais atônito do que inflamado.
Alguns setores respiram aliviados. Outros, sobretudo a esquerda, concentram a energia em defender a posse de Jango, não a volta do presidente renunciante. Dentro do palácio, o silêncio pesa como chumbo. Jânio espera telefonemas que não vêm, visitas que não chegam, clamores que não ecoam. A aposta no gesto teatral, que tantas vezes lhe serviu na carreira, falha justamente quando ele mais precisa. Os mesmos jornais que exploraram, com sensacionalismo, seus decretos exóticos agora falam em irresponsabilidade, ato intempestivo. Desrespeito ao mandato popular, a renúncia, que ele talvez tenha imaginado como um cheque-mate, aparece impressa como abdicação, fuga, fracasso. Enquanto isso, lá em Porto Alegre, o governador Leonel Brizola ergue a bandeira da legalidade para garantir a posse de João Goulart. Mobilizando rádios, quartéis, multidões, no Rio e em São Paulo, generais se reúnem em salas fechadas para impedir esse desfecho. O país entra em transe, dividido entre quem quer cumprir a Constituição e quem teme um vice tido como esquerdista demais. O nome de Jânio, paradoxalmente, começa a se afastar do centro da arena, enquanto as forças que ele evocara vagueiam sem senhor. É um dos grandes paradoxos da história política brasileira. Um presidente renuncia invocando forças terríveis que pretende enfrentar. E o resultado prático é o fortalecimento de tensões que, 3 anos depois, explodirão no golpe de 1964. Sem que ele, o moralista, da vassoura, seja protagonista dessa nova virada. O homem que acreditou poder dobrar o sistema com um bilhete de 11 linhas acaba servindo, involuntariamente, de peça num jogo maior, conduzido por outros. Naquela noite de 25 de agosto, porém, tudo isso ainda é futuro nebuloso. No presente imediato, há um ex-presidente caminhando pelos corredores do Palácio do Planalto, agora não mais como senhor da casa, mas como visitante prestes a partir. Ele tira do peito a faixa presidencial, aquela que tanto custou conquistar depois de derrotar máquinas políticas, enfrentar Adhemar de Barros, cruzar o país com uma vassourinha na mão, e a entrega a auxiliares com um gesto seco. Não há discurso de despedida em praça pública, não há passeata de tochas. Não há pranto coletivo. Há apenas o som de passos ecoando no mármore e de portas que se fecham. Do lado de fora, carros o esperam. Alguns amigos sugerem que fique, que lute, que volte atrás. Outros, mais pragmáticos, aconselham afastar-se por um tempo, deixar a poeira baixar, deixar que o país se acostume à ideia da ausência, para quem sabe, um retorno triunfal no futuro. Ele próprio, orgulhoso, ferido, rejeita admitir que errou. Prefere ver sua renúncia como ato de coragem moral contra um sistema podre demais para ser reformado. É uma narrativa que o conforta, mas não muda o fato duro. Ele saiu por vontade própria e ninguém, naquele momento, o arrastará de volta à cadeira. Enquanto Brasília mergulha na crise da sucessão, um avião se prepara para decolar levando, a bordo, o ex-presidente mais enigmático da República. Ao olhar pela janela, vendo as luzes da capital se afastarem, é possível imaginar o turbilhão em sua mente. Frustração, ressentimento. Talvez uma centelha de esperança de que, um dia, a história o compreenderá como mártir, não como fracassado. Lá em São Paulo, ouvindo as notícias pelo rádio, Adhemar de Barros sorri em silêncio. O rival que o derrotou está, outra vez, fora do jogo. E no horizonte, um novo ciclo de disputa se anuncia. A trajetória de Jânio Quadros no poder federal termina não com um tiro, como a de Vargas, nem com tanques na rua, como a de presidentes, que virão depois, mas com um gesto de caneta e um silêncio constrangedor. O moralista que subiu como meteoro desce como enigma, deixando atrás de si uma capital em convulsão, um país dividido e uma pergunta, que ecoará por décadas. Ele foi vítima de forças terríveis, ou foi ele mesmo a força destrutiva que implodiu o próprio governo? A resposta, como quase tudo em sua vida, se esconde numa zona cinzenta entre a convicção e o teatro, entre o idealismo e a vaidade. Uma zona para a qual, longe do Planalto, ele agora será obrigado a olhar de fora, tentando, obsessivamente, voltar ao palco de onde saiu cedo demais. No dia seguinte à renúncia, o Brasil acorda em estado de choque. Mas, na calçada discreta de um prédio em São Paulo, um detalhe quase grotesco resume a nova realidade. Um ex-presidente da República, ainda com o rosto amarrotado da insônia, tenta atravessar a rua carregando a própria mala. Ontem, motoristas oficiais, batedores, faixas, continências. Hoje,
buzinas impacientes, pedestres que olham de relance, alguns reconhecem, outros fingem não ver. O homem que, meses antes, comandava um país inteiro, agora precisa disputar espaço com um caminhão de gás na esquina. A queda não é só política, é física, concreta, humilhante. O silêncio que havia dentro do avião, na volta a São Paulo, continua do lado de fora. Nenhum comício espontâneo, nenhum mar de vassouras agitado em sua defesa. O país mergulha na crise da sucessão. Discute João Goulart, parlamentarismo, golpe, legalidade, enquanto o nome Jânio começa a desaparecer das manchetes, como se fosse incômodo demais mantê-lo ali. A renúncia que ele imaginara como gesto dramático, comparável à carta-testamento de Getúlio, evapora no ar como um estouro de champanhe mal sincronizado. Mas dentro dele, o fogo não se apaga. Ferido no orgulho, ele refaz a narrativa para si mesmo. Não é um fracassado. É um homem que não quis compactuar com forças terríveis. Não caiu. Recusou-se a ajoelhar. Essa versão, repetida em conversas privadas, começará pouco a pouco a vazar em entrevistas, discursos, panfletos de campanha, porque sim, ele ainda se vê em campanha. A renúncia para ele não é ponto final, é vírgula. Incômoda, sangrando, mas vírgula. Enquanto o país cambaleia rumo ao golpe de 1964, Jânio observa à distância, ressentido e atento, vê João Goulart assumir sitiado. Vê a radicalização crescer nas ruas, nos quartéis, nas fábricas. E quando os tanques finalmente se movem e os generais tomam o poder em nome da ordem, um detalhe morde fundo. Muitos dos que agora vestem a farda da salvação nacional aplaudiram sua renúncia em silêncio ou trabalharam nos bastidores para isolá-lo. Ele poderia ter sido o líder civil do endurecimento conservador. No lugar disso, está de pijama, ouvindo pelo rádio. Ainda em 1962, numa tentativa de retomar o protagonismo, ele arriscara a primeira volta ao palco. Candidata-se a governador de São Paulo. Do outro lado, o velho inimigo sorri. Adhemar de Barros, o homem do rouba mas faz, volta à arena disposto a esmagar o moralista, da vassourinha diante do próprio eleitorado paulista. A campanha é feroz. Os jingles de Jânio tentam reacender o mito do homem simples, professor severo, anticorrupção. Adhemar, experiente e cínico, responde com obras, promessas de estradas, hospitais, empregos. A urna é cruel. Jânio perde. É um golpe duplo. Perde a eleição e perde junto, parte do encanto de invencível. O homem que parecia atravessar as campanhas como um meteoro, descobre o gosto amargo da derrota diante exatamente daquele que sempre representou o avesso de seus valores. Nas mesas de bar, corre uma piada venenosa. A vassoura varreu, mas não varreu o Adhemar. Para Jânio, é mais do que chacota. É alerta. O tempo em que bastava brandir o símbolo da limpeza para dobrar o eleitorado talvez tenha ficado para trás. Quando os militares se consolidam no poder após 1964, a situação se complica ainda mais. A nova ordem desconfia de quase todos os civis relevantes. Jango, Brizola, JK. Uma por uma, as figuras com dimensão nacional começam a sofrer cassações, exílios, silenciamentos. Jânio, que flertara com uma aproximação aos quartéis durante o governo, é visto com ambiguidade. Moralista, anticomunista, em muitos aspectos, mas imprevisível, teatral demais, perigoso se voltar à cena com a bandeira da legitimidade ferida. É a combinação perfeita para que seja mantido à margem. Em 1968, vem o golpe dentro do golpe. O ato institucional no 5, o AI-5, que fecha o Congresso, suspende garantias, intensifica a repressão. No meio da lista de cassações, um nome chama a atenção. Jânio Quadros tem seus direitos políticos suspensos por 10 anos. 10 anos. Para um homem obcecado por eleição, por palanque, por microfone, o decreto é mais do que punição. É sentença de invisibilidade. De um dia para o outro, ele se torna algo ainda mais cruel do que adversário derrotado. Torna-se cidadão proibido de pedir votos. Esse é o novo relógio implacável da vida de Jânio. 10 anos fora do jogo. 10 anos em que Adhemar ainda terá espaço. Até morrer em 1969. E depois dele, seus herdeiros políticos ocuparão o campo que um dia foi do professor magro de discurso afiado. Paulo Maluf, jovem emergente sob as bênçãos do regime, começa a aparecer como nova face da direita paulista. Obras grandiosas, retórica, de eficiência,
proximidade com o poder militar. Nos bastidores, corre o sussurro maldoso. Maluf é o Adhemar com farda por trás. Para Jânio, cada nova ponte, cada viaduto, cada discurso inflamado de Maluf é um lembrete de que seu principal antagonista morreu. Mas o adversário simbólico, o populismo pragmático, cúmplice do sistema, segue vivo em outros corpos. Sem microfone oficial, ele recua para trincheiras menores. Dá aulas, escreve artigos, solta frases ácidas em entrevistas pontuais, lê compulsivamente, anota em cadernos, revisita obsessivamente o passado, como se tentasse montar um processo de defesa histórico contra o grande júri do futuro. Amigos relatam um homem ora ferino, ora melancólico, alternando piadas brilhantes com acessos de raiva ao falar do golpe que, segundo ele, o país lhe deu ao não reagir à renúncia. Mas o tempo, que parecia inimigo absoluto, começa a se mover de modo curioso. Na segunda metade dos anos 1970, a ditadura militar entra em desgaste. Crise econômica, denúncias de tortura, pressão internacional. A palavra abertura começa a circular nos discursos oficiais, ainda que timidamente. Partidos políticos voltam a existir com outras siglas. Lideranças antigas ressurgem, cabelos mais brancos, mas olhos ainda acesos. Entre elas, como um fantasma que teima em reaparecer, lá está ele. Jânio Quadros, o ex-presidente que abandonou o cargo e agora quer, de novo, uma chance. Quando seus direitos políticos são devolvidos, a década de 1980 está às portas. Ele já não é o meteoro jovem dos anos 50, nem o presidente magro e de olhar febril de 1961. As rugas se aprofundaram. A voz está um pouco mais rouca. O passo, ligeiramente arrastado. Mas a energia teatral continua ali. E vem acompanhada de uma urgência nova. Não se trata apenas de vencer uma eleição. Trata-se de disputar a própria memória. Ou ele volta ao poder de alguma forma, ou corre o risco de ficar para sempre registrado como o homem que fugiu. O novo ciclo democrático abre um campo de batalha ideal para sua obsessão. Em 1982, São Paulo terá, pela primeira vez em décadas, eleições diretas para governador. Jânio enxerga ali uma espécie de revanche histórica. O estado que ele governou nos anos 50, o reduto onde Adhemar brilhou, a arena, onde Maluf se ergue sob as bênçãos do regime. Ele se lança candidato. Os adversários o tratam como excentricidade do passado, uma peça de museu tentando voltar à vitrine. Mas nas ruas, algo curioso acontece. Em bairros operários, em vilas, em centros comerciais, ainda há quem se lembre, com uma mistura de carinho e intriga, daquele governador que vestia beca, andava de ônibus, cortava gastos e falava difícil. A campanha o recoloca em contato direto com um Brasil que mudou sem que ele percebesse totalmente. Agora, a inflação galopante, greves gigantescas no ABC, novos líderes sindicais. Um certo Luiz Inácio da Silva começa a ganhar manchetes. Estudantes ressurgindo, padres progressistas falando em opção pelos pobres, enquanto do outro lado, empresários pressionam por estabilização e segurança jurídica. A linguagem política mudou, os símbolos mudaram, as cores nas ruas são outras. Mesmo assim, o jingle com a velha vassourinha ainda arranca sorriso nostálgico em muita gente. Ele não vence em 1982. Mas não é um fiasco. Sua votação é expressiva, quase teimosa, um recado de que ainda há espaço para sua figura na imaginação popular. E é através dessa fresta que virá o grande plot twist da velhice. A Prefeitura de São Paulo. Em 1985, a maior cidade do país se prepara para eleger, pela primeira vez após a ditadura, o prefeito pelo voto direto. É um momento carregado de símbolos. A redemocratização ganha corpo. O colégio eleitoral acabara de escolher Tancredo Neves, que morreria. Antes de tomar posse, a população pulsa entre a esperança e o cansaço. De um lado, a intelectualidade urbana, parte da classe média progressista, aposta num sociólogo de fala mansa e currículo acadêmico brilhante, Fernando Henrique Cardoso. Do outro, como se tivesse saído diretamente dos jornais amarelados dos anos 60, ressurge Jânio Quadros, anunciando que veio pôr ordem na casa. As elites bem-pensantes torcem o nariz. Jânio é visto como anacronismo, risco, folclore, mas nas franjas da cidade, entre camelôs, donas de casa que madrugam no ponto de ônibus, aposentados que assistem TV em volume alto, seu discurso moralista, recheado de ironias, encontra eco.
Ele promete varrer a sujeira. De novo. Promete combater a corrupção municipal, economizar cada centavo, enfrentar Marajás muito antes de Fernando Collor transformar a palavra em bordão nacional. E algo mais pesado pesa no imaginário popular. Muitos olham para o caos urbano, buracos, lixo, ônibus lotados, e pensam que, talvez, alguém severo seja exatamente o que a cidade precisa. Quando as urnas se abrem, a surpresa grita nas manchetes. Jânio Quadros, o ex-presidente que renunciou em 1961, o homem considerado acabado politicamente pela maioria dos analistas, derrota Fernando Henrique Cardoso e se torna prefeito da maior metrópole da América do Sul. É como se um personagem de outro tempo tivesse atravessado um portal invisível e voltado ao centro do palco, cercado de antenas de TV a cabo, computadores de tubo e uma juventude que sequer era nascida no tempo da vassourinha original. Aos 68 anos, ele tem, finalmente, o que desejou por décadas. Um novo mandato executivo, uma nova chance de provar a si mesmo. E ao país, que sua história não terminara na renúncia. Mas, junto com a vitória, vem um novo cronômetro. 4 anos de mandato, num corpo envelhecido, num sistema político ainda mais complexo. Numa cidade que cresce como um monstro desgovernado, 4 anos para tentar, ao menos em escala municipal, o que falhou em escala nacional. 4 anos para reescrever o próprio epitáfio. O choque entre o velho personagem e a nova realidade é imediato e cinematográfico. No gabinete da prefeitura, cercado agora por computadores que não domina, relatórios tecnocráticos e assessores muito mais jovens, Jânio volta aos velhos hábitos. Examina contas miúdas, corta gastos simbólicos, manda verificar se não há carros oficiais sendo usados para passeios particulares, promete punir desperdício com mão de ferro. Ao mesmo tempo, decide bancar obras visíveis, mexer com o transporte público, reorganizar a limpeza urbana. A São Paulo dos anos 80, tomada por lixo, enchentes e violência, parece um laboratório perfeito para sua obsessão com ordem. Mas como antes, o que gruda na memória do povo não são apenas as planilhas e projetos, são também, outra vez, os gestos excêntricos, os decretos inusitados, as frases de efeito. Voltam as histórias de proibições, de excentricidades comportamentais, de broncas públicas em funcionários. A imprensa, agora muito mais diversificada e barulhenta do que nos anos 60, se diverte. Manchetes destacam decisões estranhas, declarações ácidas, cenas em que o velho prefeito aparece ralhando com alguém ao vivo na TV. Em poucos meses, metade da cidade fala de Jânio com um misto de riso e indignação. A outra metade, com um respeito quase supersticioso. Vendo nele um velho duro, mas honesto, no meio desse turbilhão, uma ironia cruel se repete. Assim como na presidência, o prefeito que sonha com grandes reformas se vê engolido por pequenas guerras, briga com a Câmara Municipal, enfrenta a oposição feroz de vereadores habituados às barganhas tradicionais, precisa negociar cargos, verbas, emendas, exatamente com o tipo de político que sempre desprezou. O homem que jurava não se corromper pela política miúda é forçado dia após dia a mergulhar nela, ainda que resmungando, ainda que denunciando. A vassoura, mais uma vez, se vê suja de pó político antes mesmo de varrer o chão. Ao mesmo tempo, a saúde cobra seu preço. O corpo que já atravessara décadas de campanha, noites em claro, cigarros, estresse, começa a dar sinais de cansaço. Crises de pressão, mal-estares, internações esporádicas. Ele insiste, volta ao trabalho. Aparece em eventos mesmo debilitado, como se quisesse provar ao relógio biológico que ainda manda em si, mas por trás das câmeras, os médicos avisam. O tempo de esforço máximo está se esgotando. Quando deixa a prefeitura, em 1989, entrega a cadeira a uma nova geração de políticos. Luísa Erundina, do Partido dos Trabalhadores, assume numa cerimônia que simboliza um país em mutação acelerada. Mulheres, nordestinos, sindicalistas, gente que, por décadas, assistiu de fora ao jogo do poder, agora começa a ocupá-lo. Jânio observa à distância esse novo tabuleiro. Ele, que um dia foi o rosto da novidade, agora é, inevitavelmente, parte do passado. Os últimos anos de sua vida são uma mistura inquieta de entrevistas, memórias, tentativas frustradas de voltar a alguma disputa relevante. Em cada microfone que se aproxima, volta a velha tese.
Ele foi vítima das tais forças terríveis. Foi sabotado por corruptos, traído por aliados, incompreendido pelo povo. Em conversas mais íntimas, porém, alguns relatos sugerem que, de vez em quando, o professor cético deixava escapar breves lampejos de autoquestionamento. E se tivesse ficado? E se tivesse enfrentado o Congresso, os generais, a imprensa? E se a renúncia não tivesse sido salto, mas tropeço? O tempo, no entanto, não negocia com Sés. Em fevereiro de 1992, Jânio Quadros sofre um acidente vascular cerebral em São Paulo. A imagem final é a antítese absoluta daquelas multidões que um dia o cercaram. Um corpo magro, deitado numa cama de hospital, rodeado por tubos e monitores. Nenhuma faixa presidencial, nenhuma vassoura simbólica, nenhum palco. Apenas o som metálico dos equipamentos, o sussurro de enfermeiros, o olhar aflito de familiares. Quando morre, aos 75 anos, o país já é outro. Tem uma nova Constituição, eleições diretas para presidente, partidos reorganizados, um operário quase ganhando a presidência, um caçador de marajás recém-eleito, inflação descontrolada, impeachment no horizonte. A notícia da morte do ex-presidente que renunciou em 1961 ocupa espaço digno, respeitoso, mas não paralisa o país. Ninguém toma as ruas em luto nacional. Mas no substrato da memória coletiva, algo começa a se rearrumar. Os anos seguintes se encarregam de transformar Jânio Quadros em personagem ambíguo e fascinante dos livros de história. Nas universidades, teses se multiplicam. Uns o veem como moralista sincero, engolido por um sistema mais podre do que podia imaginar. Outros, como ator vaidoso, incapaz de aceitar os limites da política democrática, apostando em gestos teatrais que abriram portas perigosas para o autoritarismo. A renúncia, seu gesto mais dramático, é reinterpretada à exaustão. Tentativa de autogolpe frustrado? Surto de orgulho ferido? Estratégia mal calculada? A resposta jamais será unânime. Na política prática, sua sombra continua a rondar. Cada vez que um governante eleito flerta com golpes de cena, cartas enigmáticas, ameaças de renúncia como arma de pressão, o fantasma de Jânio é lembrado como advertência. O país pode não reagir como o líder imagina. Cada vez que alguém constrói carreira em cima do discurso da moralidade absoluta, enquanto navega num mar de contradições, seu nome volta como exemplo de como o moralismo, isolado da capacidade de construir alianças e políticas consistentes, pode virar armadilha mortal. E, em São Paulo, de tempos em tempos, alguma velha parede descascada revela, sob camadas de tinta, um desenho apagado de vassourinha e óculos redondos. É como se a cidade, enorme e distraída, guardasse nos porões de tijolo um eco remoto daquela figura que, um dia, acreditou poder varrer, sozinho, a sujeira de um país inteiro. Aquele homem magro, de gestos teatrais, que correu contra o relógio mais de uma vez, no Palácio dos Campos Elíseos, no Planalto, na Prefeitura, e que morreu sem saber de verdade se o país o via como herói, vilão ou apenas um protagonista trágico de um capítulo confuso da história brasileira. Talvez, no fim, seja esse o legado mais incômodo de Jânio Quadros. Lembrar que, num sistema complexo como o brasileiro, nenhuma vassoura, por mais brilhante e barulhenta que seja, consegue varrer sozinha décadas de desigualdade, conchavos e interesses, e que, às vezes, o maior perigo não vem das forças terríveis que cercam um governante, mas da tempestade que ele mesmo carrega por dentro, aquela mistura explosiva de idealismo, ressentimento e vaidade que o leva, um dia, a escrever 11 linhas num papel e apostar todo o destino da própria biografia na reação imprevisível de um país inteiro.